Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Esther, livro de Esther, capítulo 4, e queria ler a palavra de Deus junto com os irmãos. Esther, capítulo 4, a partir do verso 1, nós leremos todo o capítulo 4 de Esther. A palavra do Senhor nos diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. E quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ratá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real, e Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ratá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito, e então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Pai querido, nesta hora, quando lemos a Tua palavra, aplica esta palavra às nossas vidas. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Um jovem chamado Eduardo Spencer, ele era um estudante numa cidade chamada Evanston, e essa cidade fica na beira do lago de Michigan, e uma grande tempestade varria aquela cidade, e essa tempestade fizera com que um vapor, naquela época um navio a vapor, encalhasse, e ele estava sendo destroçado pela força do mar. Algumas pessoas tentaram sair daquele navio usando barcos salva-vidas,
Mas quando eles eram baixados, a força da tempestade, das ondas, arrebentavam-se no costado do navio e fazia com que aqueles barcos fossem destroçados. Era muito longe para tirar uma corda e parecia uma grande loucura nadar. E esse jovem estava lá assistindo a tragédia, vendo a desgraça acontecer. E ele então diz para um velho pescador: o senhor tem uma corda bem comprida, que pudesse chegar até o navio? E aquele pescador disse: moço, corda eu tenho, mas quem é o maluco que vai levar a corda? É uma loucura. E ele disse: eu vou levar a corda. Disse: moço, não faça isso, você vai morrer e não vai conseguir levar a corda. Mas ele disse: eu não posso ficar só assistindo essa desgraça, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí então ele nada na direção do navio, volta com uma pessoa, nada na direção do navio, volta com outra pessoa, nada na direção do navio, volta com outra pessoa, até que na 17ª pessoa ele desfaleceu na beira da praia de exaustão pura. Ele é levado ao hospital, fica desacordado por algum tempo, e quando ele acorda, tem uma enfermeira ao seu lado, e ele então, desesperado, diz assim para ela: moça, quantos foram? Ela disse: você é um herói, 17. E ele diz: será que eu fiz o melhor que podia? Tinham tantos lá, só 17. Alguém mais foi? Há tantos lá fora sem Jesus. Será que temos feito o nosso melhor para a salvação eterna? Quantos você pode ser instrumento de salvação? Na história de Esther, nós aprendemos algumas atitudes que nos ajudam a perceber o nosso dever. E a pergunta que eu desejo fazer e tentar responder a partir desse texto é: quando nós podemos sentir de fato o dever que o Senhor colocou sobre nós? A primeira resposta que eu encontro aqui nesse texto é que conseguimos perceber o nosso dever quando nós deixamos de olhar só para nós mesmos e começamos a olhar ao nosso redor. É interessante que o treinamento de Esther fez com que ela estivesse quase todo o tempo olhando somente para ela, no contexto da sua função de rainha. Olha que coisa interessante. Qual era o ritual de ser rainha? Esther 2:12 diz assim: ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres. Essa era a atividade da rainha, ficar linda e cheirosa. Ela venceu essa etapa, ela já era rainha. Essa é na época que ela era candidata, mas ficar linda e cheirosa continuava a ser a missão dela. Mas nesse meio tempo em que ela estava ficando linda e cheirosa, houve um decreto do rei para a morte de todos os judeus do reino. E isso foi tramado por Ramã, um inimigo dos judeus. E é interessante que a cidade toda estava perplexa, mas Esther estava completamente alienada. Todos e toda a cidade sabiam o que estava acontecendo,
Mas Esther não tinha ideia do que estava acontecendo. Nós só começamos a entender o nosso dever como cristãos quando os nossos olhos deixam de estar fixados em nós mesmos, em nossos afazeres, nos nossos alvos, ou mesmo nos nossos problemas, e começamos a olhar ao nosso redor. Você conhece as pessoas que moram no seu prédio de apartamento? Às vezes a gente entra num elevador, bom dia, boa tarde, tudo bem? Está chovendo, mas a gente não sabe o que está acontecendo na casa do lado. E não é por mal, é porque a gente tem uma vida tão corrida, tão agitada, mas às vezes a gente está alienado. Eu me lembro de um pastor, amigo meu, argentino, boa gente, apesar de ser argentino. Ele foi convidado para pregar numa igreja americana. Ele estava estudando nos Estados Unidos. Ele foi convidado a pregar naquela igreja americana sobre as necessidades do Brasil. E ele chegou na igreja, e na porta da igreja tinha alguns homens de rua, né? Lá eles chamam de homeless, e eles estavam ali. Ele teve que quase saltar esses homens para entrar, e havia uma reunião das senhoras que estava ali promovendo aquele momento, e ele trouxe a palavra, e daí começou um momento de perguntas, e naquele momento de perguntas eles queriam saber sobre a pobreza do Brasil, e como é que eles podiam fazer alguma coisa pela pobreza do Brasil. E naquela hora Deus o encheu de ousadia. Ele disse assim: antes de vocês fazerem alguma coisa pela pobreza do Brasil, vocês precisavam olhar os homeless que estão na porta da sua igreja, e vocês não fazem nada. É interessante que a gente pode passar pelas pessoas e não saber que Deus tem um plano para elas, não importa quem seja, porque a gente está completamente alienado, e a gente tem grandes desculpas para isso. Porque na verdade, eu estou cumprindo a minha missão. A grande pergunta de Deus é: onde os nossos olhos espirituais têm estado fixados? Você é capaz de perceber as realidades à sua volta com os olhos de Jesus? Isto tem motivado a uma ação para a implantação do reino de Deus na terra. Alguns anos atrás eu fui chamado com um grupo de pastores dessa cidade pelo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná. E esse homem estava muito preocupado, porque ele tinha recebido uma ordem do governador, e esse era um plano estratégico para entrar em todas as favelas da cidade de Curitiba e destronar o poder do tráfico. E ele disse assim: olha, eu estou preparado para isso. Nosso contingente está preparado. Nós vamos entrar. Nós vamos prender. Mas se não houver alguma coisa que mude a vida dessas pessoas, quando a gente sair vai voltar a ser tudo igual. E eu já pedi ajuda para todas as ONGs que eu conheço. Eu falei até com o Rotary Club, eu falei com a maçonaria, eu falei com todo mundo que eu conheço. Já me ofereceram dinheiro, mas sabe o que me disseram? Eu não vou entrar lá não, porque é muito perigoso. Sabe por que eu chamei vocês pastores? Porque eu descobri que vocês já estão lá dentro com as suas congregações, e eu queria desafiar vocês a trabalharem conosco para fazer diferença naquele lugar. Queridos, o crente entra onde ninguém mais entra, e Deus nos chamou para enxergar o que ninguém mais enxerga: o poder transformador de Jesus. Agora, às vezes a gente fica alienado, não por mal, mas porque a gente não é capaz de olhar com os olhos de Jesus o que está acontecendo à volta da gente. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto: eu sinto o meu dever
quando eu deixo de apenas tentar aliviar a minha consciência diante das realidades, que eu começo a perceber. É interessante o que aconteceu com Esther. À medida em que Esther foi tomando consciência da realidade presente, ela começou a tomar atitudes que eram superficiais, apenas para aliviar a sua consciência. Primeira coisa que ela fez foi mandar roupa para o seu tio, que era pai adotivo. E diz assim o verso 4: quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. É importante lembrar que pano de saco e cinza era sinal de luto naquele tempo. E ela mandou roupas bonitas do palácio e diz: titio, o senhor está vestindo pano de saco e cinza, põe essa roupa linda que eu mandei para o senhor. Às vezes, quando nós percebemos os desafios do reino de Deus na terra, nós fazemos como Esther, tentamos aliviar a nossa consciência espiritual, e aí a gente envia uma ajuda, a gente dá uma esmola, a gente manda uma oferta, mas nós não nos envolvemos de cabeça, corpo e alma. Não entendemos que quando Deus desperta a nossa visão, é porque Ele quer nos dar uma missão. Eu me lembro de uma ocasião em que uma senhora veio me procurar, e é interessante esse processo, né? Uma senhora veio lá e disse: pastor, preciso da sua ajuda. Eu disse: pois não. Ela disse: o senhor tem que fazer uma visita. Eu falei: qual é o problema? Tem uma senhora que mora no prédio da frente que quase tentou se matar. Eu disse: o que aconteceu? Eu disse: eu estava na varanda e eu vi aquela mulher, ela ia se jogar ali, e eu comecei a acenar para ela não fazer isso. Daí chamei o meu marido, enquanto eu acenava para ela, eu pedi que ele tentasse ligar lá para o prédio para avisar que estava acontecendo. Ele não conseguiu, e eu continuava acenando. Ele saiu correndo, foi lá na portaria, o porteiro ligou lá em cima, e aí, graças a Deus, seguraram aquela mulher. Mas o senhor tem que fazer uma visita. E eu perguntei para ela assim: para quem Deus mostrou aquela mulher que estava quase morrendo? Para mim. Será que Deus não quer usar a sua vida? Quem sabe não seja a hora da senhora atravessar a rua, bater naquela porta e dizer: eu te vi, orei por você, o que é que está acontecendo no seu coração? E naquela hora aquela mulher começou a chorar, porque às vezes, queridos, nós queremos mitigar a nossa consciência e não assumir o nosso papel na missão. Foi isso que aconteceu com Esther. Ela mandou a roupa, mas não era de roupa que ele precisava, e ela mandou o seu secretário, mandou atar. Diz assim o verso 5: então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Eu acho que ela disse assim: Atá, eu não sei o que está acontecendo com o meu tio, ele é meu pai adotivo, veja como você pode ajudá-lo da melhor maneira possível. E às vezes nós sofremos a mesma tentação e colocamos os nossos assessores para fazerem o melhor pelo reino. Colocamos a estrutura da nossa empresa para fazer o melhor pelo reino. Mas não entendemos que Deus chamou a nós. E às vezes a gente não entra com toda a nossa vida para fazer o melhor pelo reino. E me permitam fazer um parênteses aqui. Seu filho não precisa da estrutura da sua empresa, nem precisa de alguma coisa que a sua secretária possa fazer.
ele precisa de um pai e de uma mãe. E há coisas que são intransferíveis. A missão do reino é uma coisa intransferível, mas a paternidade é maternidade também. Fecha parênteses. Olha só o que aconteceu. Ratá vem com a mensagem. E aí ela mandou uma excelente desculpa. Olha só o verso 11. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Se eu colocasse numa linguagem coloquial, eu diria assim: Esther estava dizendo, titio, eu não posso me envolver, minha posição não permite, meu código de ética de rainha não deixa. O senhor lembra que a outra rainha foi caçada por não seguir o código de ética das rainhas. É interessante que as atitudes de alívio da consciência não produzem fruto para o reino de Deus. Talvez até ajudem outros a produzi-los. Mas o que Deus queria ensinar para Esther, e eu creio que Deus quer ensinar a mim e a você, é que Ele lhe chamou para você produzir frutos. E você pode achar muitas boas desculpas, mas nenhuma delas atende o chamado que Deus fez para você. Terceira lição que eu aprendo aqui nesse texto: nós vamos descobrir o sentido da missão que Deus tem para nós quando nós olhamos para o plano de Deus em nossas vidas. Versículos 13 e 14 são muito conhecidos. Diz assim: mandou dizer-lhe, o tio mandou dizer a Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A pergunta do tio era simples: para que Deus fez de você rainha? Para que Deus fez de você quem você é? Qual é o plano dele, o Todo-Poderoso, para isso? Você já perguntou? E eu creio que é isso que Deus está falando para cada um de nós. Para que Deus fez de você quem você é? Para que Deus colocou você no lugar em que você está? Para quê? Por que Ele lhe deu essa profissão? Por que Ele lhe deu a influência que você tem? Por que você consegue entrar em lugares? Na minha igreja há um professor, ele está fazendo doutorado aqui na cidade, ele não é aqui da nossa cidade, está de passagem, e ele leciona numa escola, e essa escola tem uma confissão religiosa, e ele é uma pessoa que Deus tem tocado muito para entender o propósito dele na vida, e o propósito de Deus para a vida dele. E aí nós fizemos uma campanha lá na igreja, com umas urnas, não é? Que era, o tema era: escreva uma carta para Deus. E a gente desafiou os irmãos da igreja a levarem essas urnas para o seu local de trabalho,
e ali então desafiarem os seus amigos. Se você não quer escrever uma carta para Deus, é uma carta de oração. E aí eu dizia: olha, você vai abrir aquela urna e você vai orar para os seus amigos. E se você entender, você vai fazer uma reunião de oração na sua casa a favor daqueles pedidos. Você não vai levar a urna lá para a igreja para alguém orar. Você é o responsável. E esse homem então foi lá falar com o diretor e disse: olha, eu tenho aqui essa caixa. Essa caixa é para oração. E aí o diretor já olhou assim, com aquele olhar torto, quando passa um menino e olha para aquilo e diz: tio, que coisa legal, a gente pode escrever uma carta para Deus. E o professor e o diretor: e quem é que vai ler essa carta? Ele falou: nós vamos abrir essas cartas na presença de Deus e vamos orar. Que joia! Quando é que o senhor vai levar para a classe? E aí ele olhou para a diretora, e a diretora deu um sorriso e falou: leva logo esse negócio. Gente, aquele homem começou a ler aquelas cartas e orar, chamar os alunos e ministrar na vida deles. E Deus está fazendo uma revolução naquele lugar. Ele poderia muito bem repetir, como Esther: isso não faz parte do código de ética de ser professor de uma escola confessional. Mas não é isso que importa. Não importa que ele é servo de Deus, colocado naquele lugar para a glória de Deus e salvação de pessoas. Será que não foi para uma hora como esta, de família arrebentada, de política desacreditada, de crise econômica, que Deus colocou você para ser quem você é? Sabe por quê? Porque na hora que Deus quebra o orgulho humano e sacode as bases da segurança dos homens, é o momento que Deus vai derramar um avivamento nessa terra. Mas Ele tem que usar a gente. Quarta e última lição que eu aprendo: nós descobrimos o nosso dever quando buscamos em Deus o poder para realizar os desafios da sua obra. É interessante os versículos 15 e 16, que eles ensinam para a gente. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Uma das coisas interessantes que Esther tinha em mente quando ela descobriu o seu dever é que ela não podia fazer sozinha a obra de Deus. E ela tem tanta consciência disso porque aquilo que estava sendo colocado para ela era muito maior do que ela. Havia uma lei, e segundo o costume daquele tempo, aquela lei era irrevogável, irretratável. O rei não poderia anular aquela lei. Ele não podia voltar atrás na sua palavra. Tanto é que a nova lei que vai surgir por causa da intervenção de Esther era a permissão para os judeus se defenderem e guerrearem pela sua vida. Mas o rei não podia refazer o que ele tinha feito. Queridos, era uma missão impossível. E ela tinha tanta consciência que a missão era impossível. Ela tinha tanta consciência de que não era tão fácil assim que o rei estendesse o seu cetro, que ela diz assim: eu vou orar e vou jejuar.
E vou pedir para vocês todos orarem e jejuarem, porque essa é a missão que só Deus pode fazer. E é interessante que a palavra de Deus vai nos dizer que quando ela entra ali naquele lugar, o rei estende o seu cetro. Durante aquele período de separação dos meus pais, a minha mãe ficou muito doente, muito doente. E ela precisava ser internada num hospital psiquiátrico. Essa época eu já tinha 18 para 19 anos, trabalhava numa empresa, tocou o telefone e era uma pessoa amiga dizendo: a sua mãe não está bem, está fazendo confusão na rua, você precisa tomar uma providência. E eu me senti o pior de todos os homens na face da terra, porque eu não sabia o que fazer. E eu me lembro que eu orei, e eu falei: Deus, essa é uma missão impossível, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho dinheiro, não tenho influência, não sei o que fazer com a minha mãe, ela não vai me ouvir. Como é que vai ser? E aí eu orei. E quando eu orei, Deus tocou o meu coração, daquelas coisas que você não escuta a voz, nada, só um sentimento dentro de você. Liga para o teu tio. Eram 10 horas da manhã. Eu falei assim: Deus, meu tio não está em casa. Meu tio é um cara muito ocupado. Eu morava em São Paulo, capital, ele morava em Araraquara, no interior de São Paulo. Mas ele tinha um monte de funções lá, e eu disse: não vai adiantar. Liga para o teu tio. Aí eu peguei o telefone da empresa e liguei para o meu tio. Toco o telefone na casa dele. Naquele tempo não tinha celular. Na casa dele. De repente eu escuto a voz do meu tio. Eu falei: tio. Ele falou: ô, você deu sorte, hein? Esqueci minha carteira, vim buscar em casa. Eu pensei: não foi sorte. Aleluia. Aí contei para o meu tio tudo o que estava acontecendo. Disse: tio, eu sei que você não pode fazer nada, o senhor está aí a 300 quilômetros de São Paulo, mas eu precisava falar com alguém, que alguém me escutasse. Ele falou: filho, vai buscar sua mãe, coloca ela no teu carro e traz ela aqui para Araraquara, que eu vou te ajudar. Eu disse: tio, minha mãe não vai entrar no carro. Vai buscar a tua mãe. Passa em Rio Claro, onde está a tua avó, pega a tua avó e traz ela junto. Tá bom, tio. Desliguei o telefone e comecei a orar e falei: Deus, e agora? Tem que pegar minha mãe. E eu fui orando no carro. Aí encontro a minha mãe no meio da rua. Coloca ela dentro do carro para levar para casa. E eu me lembro até hoje, tinha um chaveiro de acrílico desse tamanhão assim. Ela estava olhando assim, meio hipnotizada, aquele chaveiro. E aí eu disse assim para minha mãe: mãe, nós vamos resolver esse problema hoje. Ela olhou para mim: isso mesmo, tem que ser hoje. Eu falei: aleluia. E eu disse: mãe, nós vamos para Araraquara. Ela olhou espantada e disse assim: é lá que eu vou resolver o problema? Eu falei: é. Tá bom, então vamos para Araraquara. E eu fui para lá, e Deus abençoou, as coisas aconteceram, foram coisas tremendas. Sabe para que eu estou contando isso? Deus vai colocar nas suas mãos missões impossíveis. Porque se elas fossem possíveis, não seriam obra de Deus. Porque a obra de Deus, e que você vai sempre reconhecer como obra de Deus, é aquilo que você nunca poderia fazer e que Deus vai te usar para fazer. E queridos, eu não estou pensando só em Novo Testamento. Eu estou pensando numa coisa que é maior. É um povo de Deus que aceita desafios do Senhor para fazer a obra dele e enxergar o impossível de Deus e tomar posse desse impossível de Deus. E sabe, a gente não toma posse do impossível de Deus porque a gente é corajoso, porque a gente sabe, mas porque a gente dobra o joelho, a gente clama ao Senhor,
a gente jejua, a gente busca a unção do Espírito Santo de Deus. Aqui tem homens e mulheres que têm tentado servir o Senhor de todo o coração, e por isso eu tenho liberdade de fazer esse desafio a vocês, porque eu sei que vocês podem compreender. Mas eu quero pedir para vocês primeiro olharem ao seu redor. Eu sou pastor de uma grande igreja aqui nessa cidade, mas sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto às vezes ou de subir num lugar alto, ou de andar com meu carro pelas ruas, e eu começar a orar assim: Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo aqui, nessa rua, naquela casa, naquele prédio, porque eu quero ser seu parceiro nisso. Está entendendo? Porque às vezes a gente está passando na frente de pessoas que estão ansiosas por receber a palavra de Deus, e a gente não é capaz de perceber. Essa noite eu vim aqui desafiar você a olhar ao seu redor e perguntar para Deus: onde mais o Senhor quer me usar? A olhar para si mesmo e não transferir a outros o que Ele chamou você para fazer. Queria desafiar você a entender que você é quem é e faz o que faz, porque Ele quer usá-lo, e a partir de onde Ele lhe colocou. Eu louvo a Deus por um jovem chamado Deltan Dallagnol, membro da Igreja Batista do Bacaxeri, nessa cidade. É um menino, eu me lembro dele adolescente na nossa igreja andando de skate. Eu brinco sempre com ele, falo assim: rapaz, que saudade de você andando com skate. Ele é o procurador da Lava Jato aqui, chefe de uma força-tarefa incrível. Ele deu um testemunho recentemente lá na nossa igreja, e ele contou a história. E a história foi que uma das procuradoras o procurou e disse assim: olha, você tem experiência em descobrir onde o dinheiro fica sendo escondido e lavado. Você tem que entrar nessa força-tarefa, você tem que vir me ajudar a trabalhar. Ele disse: está louco, isso é uma confusão danada, não vai dar certo, vão bloquear você. E ele ficou pensando: tenho filhos, tenho um projeto de vida, tenho um monte de coisa. Alguns dias depois ela volta e diz assim: nós vamos fazer uma força-tarefa, e eu estou chamando você para ser o líder dessa força-tarefa. A gente pode fazer diferença. E quando ela falou: a gente pode fazer diferença, ele lembrou do dia em que ele decidiu ser procurador. Ele tinha passado em 2 concursos públicos, depois do seu mestrado em Harvard, um para ser juiz e outro para ser procurador. E ele orou a Deus e perguntou para Deus o que ele devia fazer, e o Senhor disse: você não está preparado para ser juiz ainda, mas você pode fazer diferença como procurador. E na hora que ele falou assim, aquela mulher disse: olha, você pode fazer diferença, ele ouviu o que Deus havia lhe falado naquele dia, e disse: Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Há missões impossíveis que Deus quer usar você para a glória dele. Que Deus nos dê coragem, mas também nos dê submissão para ouvir o chamado de Deus, enxergando as realidades que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe.